E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou estar trazendo as impressões dos episódios 8 e 9 de Oshinoko, depois de uma semana sem vídeo de Oshinoko aqui no canal. E bom, o episódio 8 foi um episódio em que o Aqua, ele não só se surpreendeu com a Akane, como também ficou bem assustado como a Akane conseguiu chegar naquele nível de atuação, naquele nível de ser praticamente a Ai na frente dele. E bom, ele ficou extremamente chocado com as deduções que ela fez sobre a Ai, a partir da personalidade, a partir da pesquisa que ela fez sobre a Ai, e que era bem pouco que tinha na verdade, que ela acabou descobrindo muita coisa que era verdadeira, como por exemplo o fato dela ter um filho escondido, e nossa, ela acabou acertando ali certinho, e o Aqua assustado ali, como ela conseguiu chegar nisso. Então assim, esse foi o foco do episódio 8, com ele se assustando aí, se surpreendendo com a Akane chegando nesse ponto aí para atuar com a Ai, e também a atitude que ele tomou em relação a ela, e o que ele pretende fazer de agora em diante com ela. E bom, no episódio 9, o Aqua acabou conseguindo aquela informação que ele estava querendo daquele produtor, sobre quem a Ai poderia ter tido contato, e poderia ser o seu possível pai. Ele não disse isso para o diretor, né, mas é o que o Aqua está atrás. Mas esse episódio 9, ele foi focado mais no grupo da Ruby, da Kana e também da nova integrante, da Mencho, que acabou entrando no final do episódio 8. E de agora em diante, vai ter um foco mais no grupo mesmo, mais no grupo da Ruby, da Kana e da Mencho. O Aqua ele vai continuar aparecendo, mas vamos ter um pouquinho mais de foco nesse grupo de idols. Mas antes de entrar mais detalhes sobre esses dois episódios, eu vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dar like no vídeo e compartilhar o vídeo para chegar às pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. E bom, começando pelo episódio 8, o episódio ele começa mostrando que a Akane, ela não é uma atriz que interpreta a personagem, ela se torna personagem. E como vimos no episódio anterior, ela estuda tudo sobre a personagem que ela vai interpretar. Ela até traça os seus perfis psicológicos, como ela fez com a Ai, como vimos no episódio anterior. E foi o que fez ela chegar naquele ponto de atuação, naquele ponto de se tornar a própria Ai na frente do Aqua, e que acabou deixando ele extremamente assustado, extremamente surpreso ali, porque ele praticamente viu a Ai ali na frente dele. Então assim, ela mostra que ela é uma atriz incrível e que precisa de um personagem, precisa se basear no personagem para conseguir atuar muito bem, e até por isso que chamam ela de prodígio. Então assim, mostra que ela é uma atriz muito incrível, tanto que o nível de atuação dela com a Ai deixou o Aqua sem palavras. E as garotas ali estão até zoando que o Aqua ele tá muito diferente, não é só a Akane que tá diferente, o Aqua também tá diferente em relação à Akane, e elas até testam isso, elas pedem para o Aqua fazer uma coisa e ele acaba não fazendo, ele só faz depois que a Akane pede para ele, mostrando que ele ficou realmente tocado com a atuação dela, que aquilo mexeu com ele. E bom, depois as duas ficam até provocando ele, falando que ele gostou da nova Akane, que ele gostou da Akane de agora interpretando a Ai, né? E bom, ele fica até vermelhado, corado na frente delas ali, e elas não acreditando que ele realmente está gostando dela, gostou da Akane daquele jeito. Então assim, mostrou que assim, essa Akane aí conseguiu mexer de vez com ele. E bom, depois as duas acabam falando pra Akane ir pra cima dele, porque ele está gostando dela agora. E bom, na cena seguinte, acaba mostrando que a Akane estava vendo tudo isso, que ela estava vendo o Aqua aí sem jeito com a Akane, e elas falando pra ela ir pra cima dele. E bom, mostrando que ela não tá gostando nada disso, mostrando que ela não quer que o Aqua fique com a Akane, até porque ela realmente gosta do Aqua. E bom, é bem interessante que as personagens mais populares agora de Oshinoko são a Kana e a Akane, as duas são as mais populares. A Ruby agora tá bem abaixo ali, e possivelmente, e mais pra frente, a Mencho também vai ficar lá em cima com a Kana e a Akane também. E bom, não foi só o Aqua que acabou vendo a Ai na Akane, a Ruby também viu ela na Akane, ela também viu a Ai, porque quando ela viu a Akane atuando, ela viu a própria Ai ali, ela mesmo fala. Então pra vocês verem que a Akane realmente se tornou a Ai, tanto que enganou os seus dois filhos. E bom, agora todo mundo está falando do novo casal que está se formando, que é o Aqua com a Akane. E bom, aí todo mundo falando sobre esses casais, e a Kana ali na rua ouvindo todo mundo falar sobre esse novo casal, e ela não gostando nada disso, mas ela acabou ficando bem animada depois que o Aqua chamou ela para matar aula. E o que eles acabaram fazendo foi ficar jogando beisebol ali, os dois, né? Os dois ficaram ali jogando beisebol enquanto conversavam um com o outro. Mas bom, ela acabou gostando bastante disso, porque o Aqua, ele acabou falando que ele precisa desses momentos, porque com ela, ele pode ser verdadeiro, ele não precisa ser uma outra pessoa, ele não precisa interpretar um personagem. Com ela pode ser verdadeiro, e ela acaba gostando disso, até porque ela é a única garota que sabe o verdadeiro eu dele, né, que ela conhece o verdadeiro eu dele ali. E bom, depois tem uma parte engraçada, em que a Kana, ela pergunta para o Aqua o tipo de garota dele, o tipo de garota que ele gosta. Ele acaba falando sobre garotas da mesma idade, só que ele tem uma preferência em garotas mais velhas, e o que faz a Kana ficar
bem feliz, porque ela é um ano mais velha que ele, então ela está nesse padrão que ele falou. Só que depois, ela acaba ficando irritada porque ela lembra que a Akane também é um ano mais velha, então assim, ela também é o tipo dele aí, pode ser a pretendente dele, e o que deixa ela bem irritada aí. E bom, com essa conversa, o Ako ele começa a refletir sobre a sua nova vida, se ele é um garoto novo com o espírito de alguém mais velho da sua vida anterior, ou se ele agora é uma outra pessoa, ele fica refletindo sobre isso, e ele acaba concluindo que o espírito dele está se adaptando ao corpo dele atual, o corpo dele dessa nova vida, e também ao que está ao redor dele. Então o corpo dele está passando pelos fenômenos que normalmente passa ao decorrer do crescimento das pessoas, ao decorrer do crescimento da pessoa. Então ele conclui que o espírito dele está se adaptando. E logo depois tivemos uma cena bem animada da Kana, bem ilustrada dela, detalhando muito bem ela, e foi uma das cenas mais lindas que tivemos nesse episódio número 8, e que poderiam ter dado esse nível de detalhe em uma certa cena desse episódio, que eu vou falar mais à frente. E bom, essa conversa que o Ako ele teve com a Kana foi para esclarecer o que ele sente pela Akane, para ver se ele realmente gosta dela, ou se ele só viu ali a projeção da Ai, se ele gostou só do que ela atuou, né, só da personagem que ela atuou ali. Ele foi ali esclarecer o que ele realmente sente pela Akane, e ele acabou concluindo que ele não sente nada romanticamente pela Akane, foi só a questão dele ter visto a projeção da Ai nela, foi a projeção da Ai que fez ele ficar daquele jeito, ele não sente nada pela pessoa dela. E bom, uma coisa que acabou deixando ele extremamente assustado foi como a Akane chegou naquele nível de atuação, naquele nível, ao ponto de se tornar a própria Ai, porque ela estudou sobre a Ai até chegar a um certo ponto em que ela acabou descobrindo coisas que ninguém descobriu sobre a Ai até esse exato momento, como por exemplo, dela ter tido um filho secreto, uma coisa que ninguém sabe. E bom, que deixou o Ako extremamente assustado, assim, como assim? Ela descobriu isso aí com base nessas poucas informações, com base nos vídeos e nas fotos que ela tem sobre ela. Então assim, a Akane deixou o Ako extremamente assustado, como ela acabou chegando nisso, e só traçando o perfil psicológico da Ai, ela acabou chegando nessa conclusão. Ela vendo as fotos, os vídeos, ela acabou traçando o perfil psicológico e chegando nessa conclusão. E então assim, deixou o Ako extremamente assustado. E ela falando ainda que sabe mais coisa ainda, que ela deve saber tudo sobre ela, na verdade, que ela deve saber tudo sobre a Ai, e que faz o Ako concluir que a Akane é uma pessoa necessária para ele, para conseguir atingir seu objetivo, e até mesmo descobrir mais coisas sobre a Ai, até porque ele não sabe muita coisa sobre a Ai. E a Akane, com base só em vídeos, fotos, assim, traçando seu perfil psicológico, ela descobriu bastante coisa, descobriu um filho secreto. Então, nossa, ele precisa realmente dela, assim, ela tem habilidades que podem servir para ele. E bom, na cena seguinte, temos as declarações dos casais, e as garotas ali rejeitando os garotos, e um casal acabou sendo formado, e foi esse aí, o Aqua com a Akane. O Aqua, ele acaba se aproximando da Akane, falando uma coisa para ela que não foi mostrado, mas deve ser uma declaração mesmo, e no final acabou beijando ela, uma coisa que poderia ter sido bem mais animada, poderia ter tido uma ênfase maior aí, mas que não teve aí. E com o Aqua falando que a Akane é uma pessoa necessária, que é realmente isso. Ela é uma pessoa necessária para ele descobrir mais coisas sobre a Ai. Então, assim, ele aí acaba beijando ela e eles acabam formando um casal para ele continuar interagindo com ela e conseguir mais informações sobre a Ai. E não só isso, enquanto o Aqua, ele está beijando a Akane, quem está vendo no outro lado é a Kana, isso mesmo, a Kana vendo o Aqua beijando outra garota. E ela não gostando muito disso, até porque ela gostava do Aqua, né? Ela gostava realmente do Aqua. Então, assim, muito triste o que aconteceu com a Kana agora, porque ela é uma garota muito legal, é uma das melhores garotas dessa série aí. A Kana e a Akane estão muito bem. Nossa, tá muito estranho falar a Kana e a Kana, assim, bem parecido, né? Eu vou falar a Arima, né? A Arima e a Akane estão, assim, são as melhores garotas, assim, estão ali no top de garotos da série. Enquanto a Ruby está ali embaixo, ali, um pouquinho abaixo agora. Então, assim, ver as duas aí sofrendo, ver a Akane ou a Arima sofrendo, é muito triste sempre. Assim, eu não queria que uma delas ficasse triste. E bom, tem uma coisa nessa cena que o pessoal achou que seria diferente, que seria parte da frase que é mostrada aí enquanto ele beija ela, porque no mangá é mostrado que é uma cena bem mais pesada, na verdade, que é mostrado que o Aqua, ele trata a Akane como uma ferramenta necessária para ele, não como uma pessoa. Mostra que ele trata ela como uma ferramenta. Aí ficou mais leve aí, não temos uma animação que dá ênfase nessa cena do beijo aí, que poderia ter dado uma ênfase, seja pelo lado mais pesado ou seja pelo lado romântico, eles poderiam ter dado uma cena aí melhor, né, com uma animação bem melhor. Mas não, eles preferiram dar uma simplificada ali e fazer o basicão ali mesmo.
Então, assim, eles passaram assim, não ficou ruim. Oshinoko está com uma adaptação muito boa, nunca fica abaixo da média, sempre está na média ou acima, que é, na maioria das vezes, acima da média. Mas, assim, essa cena não ficou ruim, ela só poderia ter sido mais surpreendente, até porque é uma cena que poderia ter dado muita ênfase, né? É uma cena bem importante até. E, bom, logo depois que a série acaba, eles acabam conversando sobre a relação dos dois, como eles vão ficar agora. E que eles podem se tornar um casal de verdade, a Akane e o Ako, eles podem se tornar um casal de verdade, ou eles podem se tornar por um tempo aí, até eles terminarem, até eles romperem ali para o público, porque por enquanto eles têm que mostrar para o público que eles se tornaram um casal, porque senão vai ficar como se fosse uma encenação, né, se eles não ficarem juntos agora. Então eles têm que encenar um pouquinho mesmo que eles não queiram ali. E bom, logo depois temos uma conversa do Ako com esse produtor, dele falando sobre o que o Ako acabou fazendo para a série, o que ele fez ali com aquela gravação ali que não era para ter sido vazada para eles, e que na verdade ele poderia ter sido processado, mas o Aqua, ele não fez nada que infligia o contrato, né, eles estavam discutindo sobre isso, né? Mas o Aqua, ele acabou atingindo as expectativas daquele produtor, então foi o que ele esperava do Aqua, assim, ele esperava que o Aqua fizesse alguma coisa surpreendente para a série. O Aqua, ele acabou cumprindo a parte do trato dele, e agora falta a parte desse produtor, falta o produtor cumprir a parte dele. E, bom, que vai ser cumprida só no próximo episódio. No próximo episódio, que é o episódio 9 que eu vou falar agora, ele vai revelar para o Aqua mais informações sobre a Ai e como ela acabou mudando de pessoa. E, bom, logo depois, temos uma conversa do Aqua com a Akane sobre o que ele sente por ela. E que ele acaba falando que ele não sente nada romanticamente por ela, mas que ele tem interesse na pessoa dela como atriz, que ele tem interesse nela como atriz. E o que deixa ela bem feliz até, mais feliz do que esperávamos na verdade. E, bom, não é problema, eles não se tornaram um casal, até porque é mostrado que na verdade um outro casal foi formado por trás das câmeras, porque esse cara que foi rejeitado, na verdade, estava ficando com essa garota, que aparentemente eles tornaram um casal. Então mesmo que o Ako e a Akane eles não fiquem juntos, esse casal vai tomar o lugar deles, vai tomar o posto deles. E bom, esse episódio acaba com o Ako chamando a Mencho para entrar no grupo de idols da sua irmã, porque é mostrado que a Mencho era fã da idols, até por isso ela conhece a Ai e a Bikomachi. E o Ako ele acabou chamando ela para entrar no grupo, e que acabou deixando ela bem animada. E olha essa ilustração, olha essa animação aí que deram nela, esse detalhamento que deram na personagem dela, com uma cara de empolgada dela logo após ela ser chamada para entrar na nova Bikomachi. E bom, é mais uma cena bem animada aí que eles deram nesse episódio. A primeira foi com a Kana, aquela parte que ela está com o Ako jogando beisebol, e depois foi essa aí. E como eu disse antes, poderiam ter dado um melhor detalhamento na cena do beijo, mas não deram, enfim, foi escolha deles mesmo. E bom, agora falando sobre o episódio número 9, a mãe do Aqua, ela está bem surpresa com o Aqua. Ele tem uma certa habilidade para recrutar garotos, porque o Aqua, ele acabou chamando duas pessoas famosas, a Kana, que era uma atriz mirim muito famosa, e a Mencho, que é uma youtuber muito famosa. E bom, são duas pessoas que tem um certo peso aí para o público, né? Assim, que são bem conhecidas. Então, o Aqua ele tem uma certa habilidade para se tornar um recrutador aí de idols. E bom, parece que tá tudo certo para a Mencho entrar no grupo, mas tem uma coisa que ela está escondendo e que a mãe do Aqua percebeu, que é a idade dela. E que assim, foi uma coisa que surpreendeu bastante eles, porque assim, normalmente o grupo de idols é formado por garotas aí de 16, 17 anos aí, adolescentes aí. Então, assim, é formado por um grupo de garotos jovens e que depois de uma certa idade já não serve assim para ser idols. E bom, é mostrado que na verdade ela tem 25 anos, ela tem 7 anos a mais do que ela falou que ela tinha naquela série. Então, assim, ela mentiu pra caramba na série ali, ela mentiu muito a idade dela, o que deixou extremamente eles assustados ali, o que chocou bastante eles. Normalmente uns 3 anos aí, beleza, agora 7 anos, nossa. E bom, é mostrado que quando a Menchu era mais nova, ela queria ter se tornado uma idol, só que no caminho para ela se tornar uma idol, ela acabou tendo que parar tudo para ajudar a sua família, porque a sua mãe acabou adoecendo, e ela teve que trabalhar duro ali, com vários trabalhos ali, vários bicos que ela teve que fazer, para ajudar a sua família e seus irmãos a se graduarem, a passarem pela escola. Então, assim, ela queria ter se tornado uma idol, ela até fez audições, fez tudo ali para se tornar uma idol, mas no final ela teve que interromper tudo para ajudar a família. E quando ela conseguiu terminar de ajudar a família e fazer com que seus irmãos passassem pela escola, ela já tinha 23 anos, é uma idade muito estourada para se tornar uma idol, e o que acabou impedindo ela de se tornar uma idol. E bom, a Kana, ela tá simpatiza com a Mencho, porque a Kana, ela era uma atriz mirim muito famosa, quando ela tinha uma certa idade, ela era considerada uma atriz mirim muito boa, só que depois que ela atingiu uma certa idade, ela não teve mais
mais trabalhos porque ela não era uma atriz mirim mais, e o que acabou prejudicando muito ela, e até simpatizando com a Menciou nesse lado. E bom, parece que isso é um empecilho para a Menciou se tornar uma idol, mas para eles isso não é nada demais, porque eles podem mentir a idade mesmo, porque ela não tem problema ela mentir a idade dela, mesmo que seja bastante assim, até porque a Menciou, ela tem uma estrutura óssea de uma garota muito jovem, e eles acabam aceitando ela no grupo. Então assim, agora o grupo é a Ruby, a Kana e a Menciou. Esse é o grupo formado, como foi mostrado na opening do anime. E bom, nesse episódio, vimos como a Kana não quer mais nada com Aqua, logo depois dele ter beijado a Kane. Então assim, agora que ele tem uma namorada, assim, entre aspas, agora ela fala pra ele ir atrás dela, assim, ela não quer mais nada com ele, ela não quer conversa mais com ele. Ela fala pra ele simplesmente ir atrás da Kane agora. E bom, assim, mostrando que ela realmente ficou machucada com aquilo, machucada com o que ela viu naquela série ali. E bom, aquela cena do beijo não mexeu só com a Kana, como também com a escola inteira, porque agora a escola inteira tá em cima do Aqua, tá falando sobre o Aqua. E bom, é mostrar que todas as garotas estão atrás dele, porque ele é um dos caras que estavam participando daquele reality show, só que elas não vão pra cima, até porque ele tem uma namorada, entre aspas, agora. Mas quando ele não tiver mais essa namorada, elas vão pra cima dele. Aquela garota de cabelo rosa está falando com a Ruby sobre o irmão dela ter participado daquela série, mostra que aquela garota muito famosa também conversa com ela ali sobre essa série, sobre os garotos que tinham naquela série, né? E bom, tem algumas pessoas que estão cogitando que a Ruby está com ciúmes do Aqua por estar com a Kane. Só que assim, não é mostrado nada demais, até o momento não foi mostrado nada demais em relação a isso, não mostra que a Ruby tem algum sentimento amoroso por ele, então assim, não deve ser nada disso, deve ser mais sobre ela, saber que ele também deve ter visto a Ai na Kane, né? Que ele deve estar apaixonado pela atuação que ela fez como a Ai, porque a própria Ruby viu a Ai na Kane, então assim, ela deve ter noção que o Aqua também viu e que ele deve ter ficado tocado com aquilo, então é isso que deve estar incomodando ela. E bom, logo depois é mostrado como está o andamento da nova Bicomate, e que agora tem um canal no YouTube e que já tem uma boa quantidade de inscritos por conta da influência que a Menciou exerceu sobre esse canal, sobre o grupo de idols, porque a Menciou é uma youtuber muito famosa e que conseguiu trazer parte de seus fãs do seu outro canal para o canal do grupo de idols dela. Só que assim, agora o canal foi formado, mas elas têm que fazer uma coisa, elas têm que ter uma música, elas têm que começar a treinar dança, e é isso que é mostrado logo depois, porque logo depois é mostrado que as três estão treinando dança, e que assim, as três ali estão acabadas ali, a Kana principalmente está muito acabada ali, que não está aguentando mais, e que agora está se perguntando como ela aceitou isso, e que logo depois acabou aparecendo o Aqua, mas como vimos anteriormente, ela não quer mais nada com ele, porque ele fez aquilo com a Kane, porque ele acabou beijando a Kane. E bom, nessa cena, ela acaba sendo meio dura com ele, e ele acaba falando para ela que até ele vai acabar se magoando com ela no final. Mas assim, a relação deles vai ficar meio conturbada assim mesmo, mas assim, logo depois vão ter os seus acertos aí. E bom, logo depois temos a parte que várias pessoas estavam esperando, que é a parte em que aquele produtor vai revelar mais informações sobre a Ai, sobre quem a Ai poderia ter tido contato aí e que poderia ter mudado ela. E bom, é revelado que na verdade ele não sabe quem é a pessoa que teve contato com a Ai, mas ele fala que foi um grupo de teatro que a Ai mudou a pessoa dela, porque inicialmente ela era uma pessoa muito fechada, que não interagia com ninguém ali da produção, não interagia com ninguém do elenco, assim, não falava com ninguém. Ele falou que ela chegava com roupas sujas e velhas para as gravações, ela não ligava para a aparência dela, assim, ela não se importava como ela estava. E bom, logo depois que ela começou a frequentar aquele grupo de teatros, ela começou a cuidar mais da pessoa dela mesma, ela começou a cuidar mais da sua aparência, do seu cabelo, ela começou a perguntar mais sobre lugares que ela poderia almoçar, jantar ali com certas pessoas. Então assim, logo depois que ela começou a frequentar esse grupo de teatro, que é o mesmo teatro que a Kane frequentava, ela começou a se importar mais com a aparência dela e também com certos locais que ela poderia frequentar. Então assim, é mostrado que realmente foi naquele local que ela mudou. E bom, ele fala para o Aqua que deve ter sido um encontro com uma certa pessoa que ela encontrou naquele grupo de teatro, que fez ela mudar a pessoa dela, e é lá que ele vai ter que ir agora. Então assim, o cara que mudou a própria Ai e que talvez possa ser o pai dele e da Ruby está naquele grupo de teatro, provavelmente está naquele grupo de teatro, porque foi lá que ela mudou a pessoa dela, que começou a se importar mais com a aparência dela e se importar mais com as coisas e as pessoas. E bom, esse produtor, ele fala que até ajuda o Aqua a entrar nesse grupo de teatro.
E o Aqua ele tá estranhando o porquê disso. Mas assim, é meio que óbvio, porque tudo tem uma troca. Se o Aqua ele recebe um favor desse produtor e entra naquele grupo de teatro, ele vai ter que dar algo em troca. E o produtor ele comenta sobre o novo grupo de idols formado pela irmã dele, pela Kana e pela Mincho. E que é um projeto bem interessante para ele investir, né? Então assim, é uma coisa que ele está de olho, né? Ele não está oferecendo ajuda para o Aqua por nada, assim, ele quer uma coisa em troca. E bom, logo depois, a Mincho ela acaba perguntando para as garotas se elas não querem participar de um certo evento muito grande de idols no Japão. E que assim, é considerado um dos maiores assim, eventos de idols no Japão. E sim, elas estão ali abismadas como ela conseguiu isso. E a Mincho, ela comenta da ligação que ela tem com esse produtor. Então assim, é o produtor que está interagindo com a Aqua aí, dando informações sobre a Ai pra ele, né? Então assim, mostrando que ele realmente está de olho e que ele está pensando em realmente investir nesse grupo de idols. E bom, a Ruby e a Mincho estão bem animadas com isso, porque é um evento muito grande. Mesmo que elas sejam um grupo iniciante, elas querem logo fazer alguma coisa. E elas não se importam se esse é um evento muito grande, elas querem participar. E bom, a Kana, ela acaba tendo que aceitar também, né? Até porque não tem muito o que fazer agora, já que as duas aceitaram. E bom, o grupo está formado, elas têm um evento aí que elas querem agora, mas faltam umas coisas, como por exemplo, definir quem vai ser a garota principal, definir quem vai ser o centro delas, a garota que fica no meio. E bom, a Mincho e a Ruby estão mostrando que elas realmente querem papel, elas querem se tornar a garota principal ali do grupo. E elas falam que a garota principal, ela tem que saber dançar e cantar. Uma coisa que elas não sabem muito bem. A Ruby e a Mincho, elas não cantam muito bem. Dançar, as três dançam bem. Só que cantar, a nenhuma das duas canta bem. E bom, a Kana, ela não tá muito afim de se tornar a centro porque ela não confia muito nela mesma. Ela acha que ela vai acabar deixando o grupo impopular com o rosto dela. E que deveria ser uma delas o centro do grupo e não ela. Então, assim, mostrando que ela não tem muita confiança sobre ela. Só que no final do episódio é mostrado que, na verdade, ela é a melhor opção. Porque as três sabem dançar, mas cantar é uma enorme diferença, porque é mostrado que a Kana é muito boa cantando, enquanto aquelas duas são muito ruins. Tanto que logo depois, a Mincho e a Ruby, elas vão se enfrentar no karaokê e elas têm notas muito baixas ali, notas muito baixas, e que não dá para nenhuma delas ser o centro do grupo. Mas o que surpreendeu nessa parte foi que elas descobriram que a Kana tem várias músicas, que ela fez várias músicas. E o mais surpreendente foi mostrado uma das músicas, foi mostrado um dos clipes, e é totalmente original, porque na verdade, no mangá, mostra ali a cena delas vendo que a Kana tinha uma música ali no karaokê e acaba ali, não mostra mais nada. No anime não, eles fizeram um clipe aí para a Kana, eles fizeram um clipe para a Kana aí cantando. E que, nossa, surpreendeu bastante aí todo mundo aí. Todo mundo gostou dessa parte aí deles fazendo um clipe só para essa parte aí. E, nossa, e mostrando que eles realmente gostam ali de melhorar as coisas. Eles gostam ali do anime e mostrando que eles gostam de melhorar a obra original. Então, assim, isso é uma coisa incrível e que todo mundo ficou surpreendido aí com isso. E bom, logo depois que é mostrado o clipe, é mostrado a Kana cantando em uma outra sala. E a pontuação dela, a pontuação gigantesca dela, 97, que é uma pontuação muito maior em relação àquelas duas, mostrando que ela realmente sabe cantar. E, então assim, no final, ela que vai acabar se tornando o centro do grupo de idols, assim, porque ela é a melhor opção para se tornar o centro do grupo, e não as duas ali, porque as duas não sabem cantar muito bem, só sabem dançar. Então o papel do centro tem que ficar com a Kana mesmo. E é isso que vemos no episódio 10, porque no episódio 10 vemos a Ruby e a Mincho falando para a Kana se tornar o centro do grupo. Só que ela não quer se tornar o centro do grupo, porque o centro do grupo é a cara do grupo, é a pessoa principal do grupo praticamente, porque ela vai estar dançando, cantando, vai estar fazendo tudo, só que cantando ali, ela vai ser a principal ali. E a Kana não quer se tornar a principal do grupo, ela não quer se tornar a cara do grupo, e ela fala que não vai se tornar no centro do grupo de qualquer jeito. Só que logo depois dela ver como a Ruby e a Mincho cantam muito mal, ela acaba concordando, porque não tem jeito, porque se uma das duas se tornar o centro do grupo e elas acabarem cantando, o grupo vai pro brejo, assim, e elas precisam de alguém que saiba cantar. E a Kana viu que as duas são muito ruins, elas não sabem cantar nada, na verdade. E por isso ela acabou se tornando o centro do grupo, relutantemente, assim, mesmo que ela não quisesse, ela não teve escolha. E bom, agora que o centro está definido, agora elas precisam treinar, porque está chegando no grande dia do show delas ali, do show que elas vão fazer agora, a grande estreia delas. E chegou uma pessoa para ajudar a preparar elas para esse show, que foi esse aí, o youtuber maromba aí, que usa uma cabeça de pato, e que chegou para ajudar elas mais uma vez, e mais uma vez com um treino bem pesado, que dessa vez é de resistência, porque no palco elas não podem
podem ficar paradas, elas têm que ficar se movimentando toda hora, então elas precisam de resistência. E eles ali estão fazendo um cardiozinho ali durante o dia aí pra conseguir resistir no show. Então assim, no começo, fica mostrando muito da preparação delas para esse grande dia. Fica mostrando o treino delas que elas fazem com esse youtuber maromba e o Pion. Fica mostrando elas dançando, cantando aí, treinando as coreografias aí para o grande show. Então assim, mostra muito essa preparação delas para a chegada do grande dia. E uma parte que foi um destaque desse episódio foi essa interação entre a Kana e o Pion, esse youtuber. E eles ficam conversando sobre a Kana ter se tornado o centro do grupo. E logo depois, ela fala que ele não entende ela, que ele não conhece ela. Só que logo depois, ele acaba surpreendendo ela, falando várias coisas sobre ela, mostrando que ele realmente conhece ela e que ele é um fã dela. E, bom, deixando ela muito feliz por ter um fã que conhece realmente ela, sabe? Do esforço dela que ela fez até hoje. E, bom, ela fica até cogitando trocar o Waka por esse aí, porque ela acabou até que se dando muito bem com ele. Só que para alguns estava meio estranha essa interação. E meio estranho esse carinha aí, porque ele tava meio diferente, porque ele era mais maromba, ele fica toda hora sem camisa também. E não é à toa, porque logo depois foi mostrado que na verdade não é aquele youtuber, e sim o Aqua, fantasiado com ele. Porque na verdade, o verdadeiro, ele está em viagem e o Aqua, ele está tomando o lugar dele para poder interagir com a Kana, porque a Kana, ela não estava deixando ele se aproximar antes, assim, é meio óbvio isso, né, meio óbvio, que era por isso que ele acabou se fantasiando com o Pion. Porque senão ele não poderia estar ajudando elas, ele não conseguiria ajudar elas. E na noite anterior do show, é mostrado que a Ruby, ela não está conseguindo dormir porque ela está muito ansiosa para o show. E a Kana não está aguentando isso, não está aguentando essa animosidade da Ruby. Ela pergunta para a Ruby por que ela está tão animada para isso. E ela acaba respondendo para a Kana que ela ansiava por isso, porque antes ela era uma pessoa que ficava trancada, que ela não tinha uma liberdade, ela não conseguiria fazer isso. E que ela estava reclusa no lugar dela. E ela fala sobre a vida anterior dela, mas a Kana não entende isso porque ela não sabe disso. E a Ruby, ela começa a falar sobre a vida dela, como ela estava na vida dela anterior, né? E a Kana entendendo que a Ruby passou por várias coisas assim, e que o Aqua e a mãe dela devem ter passado por várias coisas também. E a Ruby até falando sobre o primeiro amor dela, que é o médico ali, que agora é o Aqua, né? Que na verdade, né? Que agora é o Aqua. E que é o cara que a Kana também gosta. E bom, logo depois a Ruby acaba dormindo, só que a Kana, ela não consegue dormir mais. E aí que vem a surpresa, porque logo depois a Kana acaba descobrindo que na verdade não era o Pion que estava naquela roupa, e sim o Aqua. Ela acaba vendo o Aqua tirando aquela cabeça de pato. E bom, logo depois que ela acaba descobrindo que na verdade não era o Pion que estava ajudando, e sim o Aqua, ela também não acabou dormindo nada. Na verdade, foi ela que não acabou dormindo ali, porque agora assim, ela tá com aquilo na cabeça. E bom, a partir dessa parte, começa a mostrar como a Kana, ela está preocupada com esse show, preocupada em como vai ocorrer esse show. E a gente vê ela tomando muita responsabilidade pra cima dela, porque ela é o centro do grupo. E ela fica toda hora falando que vai tomar conta das duas, mas ao mesmo tempo, fica mostrando como ela está preocupada em não estragar as coisas. E aí que é mostrado o passado dela, o passado de como ela foi de atriz mirim para cantora depois, e como ocorreram as coisas. E mostrando o porquê dela ser tão pessimista sobre ela mesma, porque foi mostrado que a carreira dela como cantora não teve sucesso, e que não vendeu quase nada, né? Praticamente não vendeu nada, na verdade. Foi um fracasso de vendas ali, os CDs dela. E fica mostrando um pouco mais do fato dela não ser mais uma garota que possa ser uma atriz mirim. Então ela não pode mais ser chamada para trabalhos como atriz mirim, e ela acabou fracassando como cantora. Então essa preocupação que ela tem com esse show é sobre ela não fracassar nesse show, é sobre ela não estragar esse show para as duas, porque ela não quer que a Ruby e a Mincho sintam o que ela sentiu com o fracasso dela na carreira de cantora, porque foi muito frustrante, e ela sabe como é isso, e ela não quer que as duas passem por isso também. E por isso que ela tá tomando muita responsabilidade pra cima dela. E bom, esse problema, ele é resolvido depois com uma conversa da Ruby com a Kana. Com a Ruby falando para a Kana que é normal falhar em alguns trabalhos. E que não pode existir por isso, e que elas têm que se divertir na verdade. E logo depois a Kana aí se livrando desse fardo aí, mostrando que ela virou a página agora. E a cena seguinte mostra exatamente isso, porque na cena seguinte ela acaba aceitando que ela é uma idol, e que é uma idol novata agora. Então assim, esse episódio
10 foi focada no grupo de idols, mas principalmente na Kana, sobre ela ser o centro do grupo e a preocupação dela sobre isso e sobre o que ela pode acabar causando para o grupo, porque como ela já vivenciou a carreira de cantora, ela sabe como é fracassar e tem toda essa preocupação dela pra cima disso, pra ela não acabar fracassando com as duas ao lado. E o episódio inteiro é trabalhando em cima disso, trabalhando em cima do fato da Kana não querer fazer as duas fracassarem juntas e que elas não sintam a mesma coisa que ela sentiu. E que no final foi resolvido na conversa com a Ruby. Então, assim, esse episódio, esse final, essa reta final de Yoshinoko vai ser focada no grupo de idols, como eu falei anteriormente. E que no próximo episódio já vamos ter o show das 3. E que vai finalizar a temporada. E que provavelmente no final do episódio vai ser anunciada uma segunda temporada. É muito óbvio que Yoshinoko vai ter uma segunda temporada. Só falta o anúncio oficial, que deve ser dado após o episódio final de Yoshinoko. Então, ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos. Dá like no vídeo e compartilhe o vídeo para chegar nas pessoas. Eu ficando por aqui e falou!